E aí, triatleta, quer saber como se preparar para as longas distâncias? 73, para o Ironman? Então fica ligado aí depois da vinheta que eu vou contar como que você pode se organizar para isso. Olá pessoal, eu sou Evandro Cordeiro, treinador de triatlon, e nós vamos falar um pouquinho aqui então como que você pode se organizar, se planejar para futuramente você fazer uma prova de longa distância. E eu falo futuramente já dando um spoiler do que eu vou passar para vocês, porque eu gosto de passar para o pessoal não começar pela prova de longa distância. Então comece pelas provas curtas para depois futuramente você partir para as provas longas em si, tá certo? Então vamos lá. Como que você pode fazer essa questão aí de preparação? O primeiro que a gente fala, você se programar, você ter uma boa programação, você vai fazer uma programação aí de médio prazo, 4 anos, tá? E nessa programação de 4 anos, você passar por cada uma das distâncias principais que a gente conhece no triatlon, né? Existem outras, mas as mais conhecidas e mais praticadas, que é o sprint olímpico, o 70.3 e o full. Então, passar um ano, pelo menos, em cada uma das distâncias. Então, comecei no triatlon, naquele primeiro ano, vou fazer só a prova de sprint. No segundo ano, vou começar com as provas na distância olímpica. No terceiro ano, vou iniciar as provas de 73, para, num quarto ano, eu começar a me preparar para uma prova de Ironman propriamente dito. Provavelmente eu faço essa prova, né? Eu começo a me preparar no quarto ano, provavelmente eu faço essa prova no meu 5º ano de triatlon, tá? Mas para você ter uma boa preparação legal, eu coloco isso daí. Faz um planejamento de médio prazo para 4 anos e, a depender de como você desenvolve a tua condição física, se você já tem uma predisposição, de repente você já era atleta ou de corrida, ou de ciclismo, ou de natação, de repente você já tinha uma boa performance em uma das 3 modalidades e está migrando para o triatlon, pode ser que você consiga antecipar esse processo para você fazer uma prova de longa distância, tá? Mas para você que nunca fez nada tal, e está começando, se planeje para 4 anos para você ter uma folga, você ter uma, vamos dizer assim, uma gordura para queimar. Se você conseguir antecipar essa tua preparação física, você sente que está conseguindo ter bom desempenho na longa distância, está suportando bem as cargas de treino e tal, aí alinhado com o seu treinador, talvez você consiga antecipar isso. Mas se tudo correr direitinho, em 4 anos você também vai ter uma boa condição para se aventurar no Ironman. Por que 4 anos? E por quê, né? Exatamente. Leu o meu pensamento, a minha assistente. Leu o meu pensamento. Por que 4 anos, né? Porque quando a gente fala de preparação para as provas de longa distância, para o Endurance, a gente tem que lembrar que a predominância, né, a capacidade aeróbia, a predominância no esporte de Endurance é de condição aeróbia, tá? É a via metabólica aeróbia que vai ser predominante no processo de entregar energia para o desempenho do esporte, tá? E essa capacidade aeróbia, a gente leva anos para melhorar ela, tá? Então não pense que você começa a treinar hoje e daqui 3 meses você já aumentou bastante a sua capacidade aeróbica. Não, ela vai, o processo de melhora na parte bioquímica, em você aumentar o número de mitocôndrias na sua célula muscular, né? Você ter uma predominância de fibras musculares mais lentas, que são as fibras oxidativas e que vão dar suporte para o metabolismo aeróbio. Isso leva tempo para acontecer. Existe um estudo de Coyle, que é de 91, salvo engano, e onde ele fez um estudo com atletas, né, por um período longo, é um estudo que durou algum tempo, e onde ele observou que os ganhos significativos na condição aeróbia, para você ter bom desempenho, né, ter bons desempenhos em provas de endurance, os ganhos significativos começam a partir do 2º ano de treinamento, tá? Então, se você pensar nisso, e daí, a partir do 2º ano, e se você manter a constância no treinamento, você manter a rotina e sempre se preparando cada vez melhor, aí vai ter uma progressão
constante também, e com o passar dos anos você vai estar sempre com essa condição aeróbia melhorada. Então assim, esses ganhos significativos a partir do segundo ano é que você vai realmente aproveitar, né, para as provas de endurance. Então por isso que muitas vezes é difícil, né, o cara começa no triatlon e parece que não está evoluindo. É justamente por essa adaptação aeróbia, que é mais lenta, é um processo que acontece no decorrer dos anos de preparação, tá? Então você não vai ver um atleta de performance de esporte de endurance que começou anteontem na modalidade. Não, são atletas que já têm uma certa experiência, já vem de anos de preparação para ter boas performances nas provas de longa distância, tá? Então, por isso que eu coloco essa questão dos 4 anos, para você dar um tempo de preparação e você conseguir se alinhar bem para as provas de longa distância, tá? Então, bota isso na cabeça e não queira antecipar. Antecipe se você vê que vai dar certo, senão fique sim, fazer a preparação para 4 anos que vai rolar tudo bem. Quando a gente pega a preparação para uma prova de longa distância, onde a gente vai ter um momento em que nós vamos aumentar bastante o volume, né? A gente tem esse ganho de volume para suportar a distância da prova. Se você pega uma pessoa que está iniciando e de repente já começa sobrecarga e aumentar cada vez mais o volume constantemente, esse aumento de volume constante, a gente pode gerar processos ruins para o organismo, como por exemplo entrar num overtraining, onde vai ser o momento que a pessoa vai ter que parar com tudo para poder recuperar o organismo dela. E é uma situação que por vezes ele atrapalha tanto na parte funcional do organismo que depois ela treina e não consegue mais atingir o desempenho que ele tinha antes de entrar nesse processo de overtraining, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, não dá para aumentar abruptamente assim os volumes de treino pensando que dessa maneira você vai ter os melhores resultados. Não, tem que ser uma coisa gradativa justamente por essa adaptação aeróbia ser mais lenta, tá? Esse processo ser mais gradativo, ok? Segunda dica que a gente pode dar aí, pessoal, nessa questão da preparação para as provas de longa distância. Ser paciente, ser resiliente, né? Então, assim, você tem a programação de 4 anos, então tenha paciência, segue, uma coisa que eu sempre falo para os atletas aqui, segue o plano que vai dar certo, né? Segue o planejado que vai dar certo, porque por mais que o plano possa ser um pouco superestimado no lapso temporal, né, na distância que você vai fazer isso, mesmo que ele seja um pouco superestimado, você vai chegar com uma boa condição física e de saúde. Agora, se você faz esse planejamento mais curto, um lapso temporal muito menor, então já não temos garantias que você vai chegar com essa condição de saúde mais tranquila, com a condição física também mais aprimorada, tá? Então é muito importante ter essa questão da paciência, muito importante mesmo. Vai ter momentos que você não vai estar disposto para o treinamento, mas aí entra a resiliência. Não, eu não estou disposto para treinar hoje, mas eu vou fazer o treino mesmo que uma intensidade um pouco abaixo do que eu deveria fazer, tá? Então isso é uma coisa que vai somar lá na frente. Por mais que, é pouca diferença aqui, beleza, aqui é pouca diferença, mas uma pouca diferença aqui, uma pouca ali, e somando, no final é que você vai ter um resultado maior, né? Na questão de ou performance, ou simplesmente quero terminar a prova, terminar bem essa prova e tal. Então essa soma, esse conjunto é que você tem que estar muito bem alinhado, né? Muito bem estruturado e não, vamos falar assim, não deixar a peteca cair, né? Ou caiu, junta, bota ela para cima de volta e vamos alinhar isso daí para dar continuidade nesse processo, né? De médio prazo aí dos 4 anos para você entrar para uma prova de longa distância, fazer o Ironman, né? Na verdade até menos porque eu falei dos 4 anos, mas você acaba no 3º ano ali, você já pode implementar uma prova de 70.3, né? Mas eu falo 4 anos que é o prazo ali que eu acho bacana, mínimo, para você entrar pro Ironman Full. E a terceira dica que eu posso deixar aqui para vocês, né? Pensando nessa preparação para as provas de longa distância, pessoal. Desde o início,
Planejou, beleza, primeiro ano eu vou fazer só provas de sprint, provas de curta distância. Então eu tenho menor volume de treinamento, né? Então consequentemente eu vou desprender menos tempo para treinar, tá? E dessa maneira eu vou alinhando com a família, né? Então para quem tem família, tem esposa, tem filhos e tal, o cara que é solteiro, beleza, né? Tá tudo certo, não precisa se preocupar. Mas o cara que tem família, né? A mulher que tem família, porque hoje nós temos muitas mulheres dentro nesse meio, né? Para já ir alinhando isso, né, com a família, que lá na frente ela vai precisar desprender de um tempo maior para treinamento, porque vai ter um aumento nos volumes de treino. Então, por vezes, terão momentos que a pessoa vai estar ausente da família enquanto vai estar treinando, né? Então tudo isso alinhar com a família para que também não seja um processo aí traumático, né? Aos poucos você se ausentando períodos menores para quando chegar lá na frente na preparação para uma prova de Ironman, a tua família já está mais acostumada com aquela situação, já entende que você precisa se preparar, precisa treinar, já começa de repente até policiar, vamos dormir que amanhã você tem que treinar e tal. Então esse tipo de coisa tem que estar alinhado com a família. A gente costuma brincar aqui, né? A gente fala que ninguém faz Ironman sozinho. Então você pensa na prova de longa distância, então você tem que pensar nesse alinhamento com a família. Não tem, a pessoa que é solteira também não vai fazer sozinha, ele vai ter alguém que está dando suporte, um treinador, né? De repente o namorado, a namorada, então sempre tem alguém que está dando suporte por trás, a pessoa não vai fazer tudo isso daí sozinho, né? Então é uma parte muito importante, né? Por isso que eu deixei como a terceira dica, né? Até na minha experiência que eu tive agora de Iron, né? Eu não fiz a prova sozinha, a família fez junto, meus amigos aqui, a Marcela que está atrás do celular, o André que está ali na cozinha agora enquanto a gente está filmando. Então assim, não faz sozinho essa prova, né? Quem está próximo de você vai fazer junto, não tem como. Então tem que fazer esse alinhamento para de repente não ter problemas em casa de você quer treinar e a família quer fazer outras coisas. Então vá por etapas, né? Degrau a degrau, que isso vai ficar mais tranquilo para você e também para quem está próximo de ti. Então, para a gente finalizar, pessoal, sei que às vezes você devia estar pensando que eu poderia estar passando alguma dica prática de treino, que treino tem que fazer e tal, mas vocês devem ter entendido que, como eu coloquei para vocês, é um conjunto de ações, é o dia a dia, é o processo de treinamento contínuo, né? Então, não tem como eu chegar aqui, não, faz esse treino, faz aquele outro que vai dar certo. Então, o principal é essa questão de você se preparar mentalmente, alinhar com os seus familiares, quem está próximo, né? E ter a consciência de que o processo é de médio prazo, no mínimo, e que talvez você possa antecipar isso daí. Mas siga o plano, como eu sempre falo, siga o plano que as coisas vão se alinhar e vão acontecer adequadamente, tá certo? Então, deixa o joinha pra gente aí, se inscreve no nosso canal, siga também o perfil lá no Instagram, o Evandro.tri, e se tiver dúvidas também pode deixar comentários aqui, pode mandar também no Insta, onde vocês acharem melhor aí, pode mandar pra gente que a gente procura sempre estar respondendo aí quando o pessoal interage conosco, ok? Então, um abraço e até a próxima.